Então, quando a Lise traz ali toda a dor, ela tem um recurso, é isso, entendeu? A sua dor é a sua maior força, porque é o que está ali estimulado em você desde a infância, entendeu? É a programação que você recebeu. Só que hoje, dependendo do quanto ela está doendo, você vai olhar só para o negativo. Só que ela trouxe recursos para você lidar com aquilo quando criança. Então, ela é uma força para você, quando você consegue usar bem usado. Gostei disso. Interessante isso. Ok. Só que a maioria das pessoas está em desequilíbrio, então elas olham para o negativo. Mas elas têm dentro de si a força Sim, para lidar com exato. aquela ferida, com aquela dor que foi criada lá atrás por uma percepção dela. Total. E por isso que nós somos Exatamente. muito diferentes. E por isso que vários são abandonados, mas cada um é diferente do outro, porque cada um buscou a sua forma de lidar positivamente com isso. Sim. E assim, é aquela coisa, hoje você está olhando muito para a dor, né? As pessoas que estão em dor. Então, você não consegue ver a força ali, tá? Mas foi o que você conseguiu ali, como criança, trazer de força. Então, na verdade, se você olhar com, que a gente fala, né, com amor, você vai ver que tinha muita força. Né? Perfeito. Só que tem os bloqueios que acaba aí, né, pesando, às vezes trazendo aí doenças, outras questões. E é que nem você falou, cada um vai agindo de forma diferente. Por quê também? Cada um vai agir de formas inimagináveis. Né? Até porque eu falo, às vezes a pessoa tem uma rejeição e ela pode achar que é um abandono, ou ela sofreu a rejeição, mas a ferida que startou foi uma humilhação. Então, às vezes a pessoa nem sabe direito qual é a ferida. Dá o E é nome, isso que dá o e ela nome. dá um nome, porque assim, é mais fácil, eu vejo assim, que é mais fácil você entender a rejeição e o abandono, que é muito falado e é algo que é nítido, vamos colocar assim. Mas eu posso sofrer uma rejeição, mas na verdade ter uma ferida de humilhação. E aí isso diferencia em como eu estou lidando com tudo. Quais as características ali, né, que eu vou utilizar nos momentos que essa ferida salta. Porque ela vai saltar o tempo todo. Porque é justamente isso, eu vejo várias cenas e cada cena eu vejo uma dor, né? Eu vejo a dor da traição, como eu vejo a dor da humilhação. Talvez não seja várias vezes, tenha mais vezes de abandono, mas eu vejo cenas de humilhação, de traição, que acaba tendo um pouco de tudo, porque também as pessoas que se relacionam são várias, e várias formas. Exato. E aí é o que a gente fala, a gente vai acabar se atraindo pela dor. Então, dificilmente, mais de 90% de nós estamos nos atraindo pela dor, porque a base é a programação lá da infância. Então, é o que é conhecido, é o que é confortável, mesmo que em dor. É a dor que eu conheço. Por mais que esteja doendo, essa dor eu conheço. E por isso que muitas vezes a gente fica em relacionamentos que às vezes já não está mais bom. Porque, sabe aquela coisa? Ruim com ele, pior sem ele, que as pessoas comentam. É isso. Porque você não sabe ainda como lidar com essa questão. E aí a gente se sintoniza pela dor. É o que acontece muito, muito, muito. Nossa, muito bom isso, hein? Né? Com certeza. E ela não sabe se ela sair dali, ela também vai sentir outra dor, porque é a dor do eu sozinho, né? O que que eu faço sem isso? Porque isso eu já conheço. Vira, é uma dor quentinha. Sabe a dor quentinha? Nossa, a gente ouve muito isso. Sabe? Ou então, vamos supor, eu não estou em um relacionamento, eu terminei um relacionamento e pego o outro e é o mesmo padrão. Aí eu falo, ok, então, só que você tinha traumas, crenças, feridas, não limpou. O que está ressoando aqui? Essas questões. Você vai atrair uma pessoa para alimentar essas energias. Ok, aí você terminou, que acontece muito. Terminei ali um relacionamento, não limpei, não fiz um divórcio energético, não fiz nada. Então eu já também carrego trauma desse e toda a energia que ele trouxe aqui pro meu campo. Beleza. Aí dá 2, 3 meses que eu faço, tô com outro, o mesmo padrão. Aí todo mundo fala, nossa, eu só encontro os mesmos relacionamentos, eu Não, sempre aí eu fico. volto com o mesmo, eu volto com o mesmo, eu volto com o mesmo, três, quatro vezes, três, quatro vezes, eu volto com o mesmo, três, quatro vezes, até virar e falar assim, você não entendeu ainda, vamos de novo? Entendeu? Por quê? Porque ainda tá nessa sintonia buscando o quê? Questões lá da infância, que geralmente é aqui inconsciente, né? Como sempre, a gente é de 5 a 10% consciente, 90% inconsciente. O inconsciente, ele vai ter uma força muito maior, querendo ou não. Querendo ou não, vai saltar.
E aí, se você não traz para a consciência, através de uma terapia, através de observação, que é muito mais difícil fazer sozinho, claro, mas se você não traz para a consciência, isso vai continuar. E aí vai, mesmo ciclo, O mesmo tal do ciclo. círculo vicioso, né? Que você vai voltar pro mesmo Sim, ou para o mesmo, ou para algum que alimente essas alimente dores. isso. E é fato, isso acontece o tempo todo. Muito mais do que a gente imagina. Ah, E com às certeza. vezes, e às vezes são questões simples, né, de localizar, mas a maioria das vezes, como eu falo, são coisas tão simples que foram sendo ali programadas ali dia a dia que a gente não percebe, já está tão é tão uma rotina para mim, já é um hábito aquilo, então eu não consigo às vezes perceber. Dói, às vezes eu encontro ali, eu sei que tem uma dor, mas muitas vezes eu não sei como lidar com isso, porque já é algo que eu estou habituada. Já virou bom dia, né? Já virou uma coisa do dia a dia. Então, você não percebe como uma... Agora, se você, de repente, leva um tapa, aí você fala, isso eu não levo todo dia. E aí te acorda em alguma instância. Mas essa dor aí que você carrega, e que é igual, e que você vai alimentando ela da mesma forma, ela já virou uma parte da tua pele. É muito difícil você entender ela. Ou você tirar ela da pele para olhar ela, para entender, para poder falar, ok, agora eu te entendi. É muito difícil, né? Ela virou uma parte da camada muito E é estranha. muito sutil. Assim, eu vou E até aí, trazer um por caso. isso, só completando esse meu pensamento da dificuldade, mas por isso que a terapia, a terapeuta é fundamental, porque ela, para ela não é uma parte da pele, para ela salta. E no que salta Sim, ela consegue enxergar. Mas para a pessoa é uma parte da pele, uma camada da epiderme. Mas para a terapeuta não, ela salta. Ela tá além da pele. É como se fosse uma aura, né? Uma aura escura, uma aura, mas ela tá além. E aí ela consegue enxergar para poder tentar puxar da pessoa. Olha, tá colado aí, mas não é seu, não é legal. Vamos tentar tirar. sim. E é que nem eu falo, né? Assim, são ramificações e cada um vai trazendo a sua forma, né? E é que nem eu falo, assim, a gente nunca sabe qual caminho vai tomar isso, né? A não ser que a pessoa tenha ali a consciência. E às vezes é tão, e é que nem eu falo, é tão inconscientemente, porque as histórias que às vezes as pessoas trazem, eu falo, nossa, tá puxando lá da infância, assim, muito claramente, mas a pessoa, ela não tem percepção que ela tá buscando aquilo, né? Eu tinha mesmo uma moça que ela veio me procurar, a questão dela era sobrepeso. E ela falou que ela era super magra na infância, né? Ela tinha muitas questões com a mãe, muitas, muitas. Vou trazer 2 casos dela. Então, ela tinha sobrepeso, só que na infância ela era muito magrinha. E a mãe dela vivia falando que pessoa bonitinha, pessoa fofa, né? Pessoa mais cheinha. Uhum. E aí hoje, né, ela não precisa nem tomar remédio, porque ela está enorme, querendo ainda, buscando O amor essa da mãe. atenção. Buscando. Que coisa. E essa mesma pessoa, ela falou que ela tinha muita raiva, a mãe dela bebia, e ela tinha muita raiva porque a mãe dela fazia ela ir buscar bebida na adega. Hoje ela que tem um mercadinho. E Olha. vende bebida. Ela é muito claro. Mas ela não traz isso claramente, Lauana. Ela traz como, então, eu Sim, trabalho com isso. sim, E exato. você, só que Não, uma determinada mas hora eu você não voltou da bebo. mãe, aí você juntou. Porque Porque ela não traz, assim, claro. exato, porque assim, na mente dela, tipo assim, eu tenho lá a bebida, mas eu não bebo. Entendeu? Mas é um ambiente que ela estava familiarizada. Com certeza. Não, e ela tem ela tem a loja inteira para dar para a mãe. Ela não precisa buscar, ela já tem. Já que ela não, né, a mãe precisa disso, então para a mãe se eu tiver a bebida, eu estou dando amor para minha mãe, então eu não preciso nem buscar, eu já tenho a loja toda para minha mãe. Eu já tenho aqui. Olha Entendeu? aqui. Mas é por isso que eu falo, é sutil, mas assim, são coisas Não, mas familiares. é, é, é sutil para a pessoa que está com isso. Para nós, salta, como eu te falei, salta. Para nós fica assim, luminoso. Porque a Sim, gente tem todo um conhecimento. E por quê? Principalmente, nós não estamos envolvidos. as ondas. Porque vem aquela onda e te cobre, daqui a pouco você toma alguma consciência, mas o mar é gigantesco, daqui a pouco a onda vai te Dá levar. outro caldo. Não consegue lidar com isso. Não, E não. quando a pessoa está de fora, para ela é muito mais claro. E assim, aí, aí eu falo, meu, é muito claro, né? Quem falou para nós é claro, mas o quanto a pessoa vai trazendo ali.
questões, e até hoje ela estava buscando ainda aí, né, ser vista pela mãe. Não, e aí a nossa habilidade, porque o que você vai encontrar é a resistência dela a entender isso. Então, a nossa habilidade de buscar uma forma com que ela consiga trazer para a consciência essa coisa que ela vai ter resistência, porque ninguém quer entrar com essa dor, né? Entrar em contato com dor, porque ninguém quer, né? O machucado não quer que se taque o dedo na ferida, mas é você passando água oxigenada que arde, ou metiolate que arde, que vai curar. Mas a gente não É, quer. exato. É desafiador, né? A gente ter que, e às vezes abrir mão, né? Ou admitir que a gente está errado, tem muito disso também. Também, também. Mas é bom porque nós temos muitas técnicas, né? Então ajuda bastante, porque a gente vai vendo qual a técnica que a pessoa gosta mais ou se identifica melhor, porque tem coisas que dá para puxar mesmo sem querer falar diretamente no assunto, né? Que ela busque por ela mesma, né? A gente consegue ir puxando. Sim, sim, tanto que é interessante que assim, a gente pega, que nem você falou, a gente pega nos detalhes, porque para a pessoa, ela estava falando uma coisa natural, tipo assim, eu trabalho com isso, a minha vida é assim. E aí a gente que vai fazendo essas ligações, né? As É conexões. claro que assim, e tem alguns que são mais, como é que eu digo, assim, parece que está mais fechado, né? Vou dar um exemplo aqui também, porque eu estava fazendo uma regressão uma vez, eu lembro que a pessoa ela não percebia que ela tinha relacionamento tóxico. Então a gente veio na sequência de tratamento, e aí quando passou pela TDR, né, que é uma terapia de desbloqueio e reprogramação, a pessoa tomou consciência de que ela estava num relacionamento tóxico. Mas ela falava assim para mim: agora eu entendi, eu percebi, mas eu não consigo sair disso. Nossa, ficou muito claro assim ela falando. Porque Mas eu falava, só dela tá ter na cara. entendido já é um passo, porque agora é um outro caminho a gente fortalecer essa pessoa para ela se tornar autônoma e conseguir sair da relação. Mas lógico que não é só entender o que está acontecendo e agora estou livre. Não, ela tem um Então, período de calcificação ali, de dependência. sim, sim, sim. Mas assim, era muito nítido que todos tiveram, todos. Aí ela começou a tomar consciência de que todos os relacionamentos que ela passou foi assim. Isso que eu assim, achei mais interessante, porque ela não percebia nem o atual. Quando ela percebeu que todos eram assim. Só que aí, o que acontece? Na TDR, né? Aí depois tem a regressão. E aí foi interessante porque na regressão, ela acessou a memória. E foi muito interessante, porque ela viu, né, não vou dar muitos detalhes, mas ela viu um momento com o pai dela em que ela falava: eu mereço apanhar por isso. E ali, Fechou. Que fechou. lindo. Nossa, esse é emocionante, hein, Lau? Esses são bem Nossa, emocionantes. ela ficou chocada quando veio a memória. Ela, assim, ó, falou: nossa, nunca que eu ia me lembrar disso. E era uma E ela memória que falou ela que não veio. lembrava, não era essas memórias que a Não, gente vai puxando, ela não não, lembrava. ela não lembrava. Aí na regressão, quando veio, ela até tomou um susto assim. Ela falou assim: nossa, eu não lembrava, porque ela falou para ela dentro dela. É que eu falei: ali você fechou o cadeadinho. Eu preciso sofrer. Todos os relacionamentos dela tinham agressão. Olha que coisa. Não só física, verbal, não interessa, mas é uma agressão, é uma violação, é um abuso. Sim. Nossa, foi muito Interessante. interessante. Mas ela se livrou finalmente. Aí ela conseguiu ali, fazer o movimento de É, sair. exatamente. Aí é um outro processo para ela trazer essa força dela e descobrir que ela pode ser autônoma e conseguir se desvencilhar. E quando se desvencilhar de um, desvencilha de todos os outros, aí existe a real cura daquele Exato, pedacinho da vida dela, tá? exato. Não Desse necessariamente bloco. que é de ad eterno, muito pelo contrário, daqui a pouco vai vir mais um, mas por este ela está livre para poder ter relacionamentos íntegros e sadios. Sim. E aí a consciência, né, do que é. Porque, como eu falei, ela passou por todos e nem tinha percebido o que eram. Não dá para Porque assim, perceber, não dá para perceber. É uma coisa assim, é o modelo que você aprendeu que dá certo, ou que você que combina com você, você acha que é a cara metade. e aí é interessante, né? Desculpa, a gente até comentar, porque às vezes, né, acontece de aparecer na TV, como no caso da Ana Hickman, aí as pessoas criticam, nossa, uma mulher tão inteligente, poderia ter saído dela. Gente, só quem tá ali no barco sabe como que funciona. A O que pessoa, muitas aconteceu vezes, com ela a não Ana consegue. Hickman? Que eu não sou de televisão, não sei. Que ela teve problemas com o marido, né? E ela comentou que ela vinha num relacionamento tóxico há muitos anos. E ela não. Aí todo mundo fala, nossa, mas tem dinheiro, tem conhecimento, é uma mulher estudada, poderia Tá ter lá saído na dessa onda, televisão, todo mundo conhece, né? E sabe? Mas
só quem tá passando ali sabe que não é tão simples assim para sair disso, né? Então, é realmente um processo. É um É um processo. processo. E Mas também, como eu falo, é transformador quando você consegue passar por ele ali. E eu vou agora voltar de novo nessa tecla de que a terapeuta ajuda muito, porque nós tentamos até, ela pode ter lido em alguns lugares, percebido, e aí fica só na mente. Ah, eu sei que eu tenho isso, eu sei que eu sou assim. Só fica só na mente. O que a terapeuta faz com as técnicas que a gente tem é fazer vir do coração. E quando vem do coração é real, assim, é verdadeiro, é pela essência, e não só no mental. Porque se está só no mental, é razão, não é emoção, não é da essência, né? Que muito que acontece Sim, comigo, eu tenho muito na e é razão. aquilo que eu trouxe no começo, né, Gê? Existem várias crenças, traumas, então é isso que está ressoando. Então é como se o que está orbitando aqui o seu sistema é isso. Então, enquanto a gente não vai limpando para tirar essa densidade, ficar muito mais fácil, por isso que a gente fala que a pessoa começa a ter clareza, porque a gente vai limpando, né, o que está ressoando ali, esses blocos energéticos. Então, isso vai ficando mais leve. Daí a pessoa vai tomando a consciência e conseguindo fazer movimentos muito mais fáceis, né, muito mais rápidos. Sim. Nossa, e é que nem eu falo, né? É fantástico, assim, o movimento que acontece. Fora a clareza, porque às vezes a pessoa, quantas vezes a pessoa vem e fala assim, ah, eu tô com um problema no trabalho. A gente fala, ok, então vamos olhar para isso. Mas a gente sabe que o problema não é no trabalho, né? Aí já na primeira sessão, aí a pessoa fala, nossa, eu percebi que eu não tenho problema no trabalho, meu problema é com meu marido. Então vamos olhar para o marido. E aí a Então, gente vai. isso é batata. Entra aqui, fala que é num setor, você tem certeza já que é no outro, que só reflete naquilo onde você consegue dar conta de olhar. Então, é uma outra dor em outro setor, né? Como você falou, é familiar, ou é emocional, ou é com os filhos, só que aparece no trabalho, porque no trabalho você consegue dizer mentalmente, no mental, ah, eu tô com trabalho aqui, não consigo, né, ir para frente aqui, mas aí sempre é em outro setor. Isso é Ah, foi ótimo você trazer isso, né, Gê? Porque eu acho que entra também a questão um pouco aí do que a gente fala das doenças, da metafísica. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu não tenho tal cor. Aí você olha a doença da pessoa e você fala assim, ó, é isso, isso, isso. A gente vai trabalhando ali, né, a questão da metafísica, e a pessoa fala assim, ah, não, mas isso não acontece comigo. Aí você fala, ok, então vamos avaliar. Mas aí depois a pessoa vai tomando a consciência que ela estava fazendo aquilo o tempo todo. Por isso ela alimentava coisas que estavam adoecendo. E aí, como você falou, né, do trabalho, realmente é mais claro. E aí, novamente, gente, tudo é energia. Então eu tenho uma energia aqui rodando. Às vezes eu não estou dando conta de olhar ela em mim. Só que eu vou sintonizar com essa energia em outros lugares. Então, às vezes, eu não trabalho. Então, às vezes, eu vou trazer ali a questão do meu pai num chefe. Né? A gente vai da entrar em sintonia. Então tem, né? Então às vezes não está claro para você, mas você começa a espelhar em outras áreas também. Para quê? Para ser olhado. muito bom, hein? Impressionante, isso é real. Muito bom. E é assim que funciona. E aí, conforme a gente vai limpando essas energias, esses bloqueios, aí às vezes você está ali naquele trabalho que você já não quer mais, mas você não conseguia se desvencilhar, e você consegue se desvencilhar. Às vezes você estava querendo ser vista e até o momento você estava se sentindo humilhada, diminuída, dependendo da ferida que está sendo aqui é, ressaltada. Então, o que acontece? A partir do momento que você trata essa ferida, isso já não existe mais em você, então você não vai sintonizar com isso. Então, as pessoas vão começar a te ver. As pessoas vão. Então, é como se fosse um outro fluxo. É por isso que eu falo, conforme a gente vai melhorando a energia, tudo vai melhorando. Tudo vai É melhorar. algo assim. É, Mas antes vai. de melhorar, dá uma piorada. Antes de melhorar, temos que ser sinceros. Antes de melhorar, dá uma piorada. Por quê? Porque a hora que você entra na dor, é a hora que está mexendo no caldeirão da dor. Então dá uma piorada. Mas em seguida, aí são pessoas que começam a se afastar de você porque já não está mais na mesma sintonia. Aí o trabalho, ou mesmo dentro da família, de repente também fala, ah, tu está bem hoje, porque passou a te olhar, porque não estava te olhando, não é? Parece que as coisas começam a funcionar, a andar, a fluir. Sim, exato. É o que acontece muito na limpeza uterina. As mulheres falam muito, porque elas falam assim, ah, meu marido não fala, meu marido não é de falar. E aí depois ele fala, nossa, tem alguma coisa diferente com você. Nossa, aconteceu alguma coisa. Ela fala, nossa, meu marido nem me falava, nem falava nada, agora vem falar que eu tô diferente. Sabe assim? Então, por quê? Porque limpou as energias. Então, você está sendo vista. Né? Vai ressaltando outras coisas que você se sente notada. Por isso que eu falo. Porque essa é uma dor das mulheres também, de serem vistas, de serem aí amadas. Né? Quando a gente percebe que é interno, tudo vai fluindo. Então, ok, segue o jogo. Mas o quanto você mudar isso, que você falou, de olhar para a dor, né, Gê? Realmente dói. Dói pra caramba. Mas o que eu percebo também é que, assim, meu, já estava tantos anos doendo.
você só não estava percebendo. Então, né, é uma dor que eu acho que é tão válida passar, é Não, tão com válido. certeza, você se livra, você se torna até mais leve, com certeza. Mas o que que acontece também, Laura, pelo menos eu vejo, é que quando entra nessa hora que vai começar a pôr a mão no caldeirão, que vai começar a mexer e que não é muito gostosinho, aí a pessoa espana e ela sai e fala, ah, eu não vou poder, ah, eu não tô conseguindo agora, eu tô cheia das coisas. Então acontece muito disso. E para bem Muito. no momento que você fala, ai que dor, ai que pena, porque no momento certo que na próxima questão você já sabe que vai dar tudo certo, mas é naquela que a pessoa, aí ela acha, perdeu dinheiro para fazer a terapia, ela não acha, perdeu Sim, tempo para fazer, ela arranja uma desculpa e sai. e isso é muito Aí a gente, interessante, porque, assim, é algo que as pessoas também não têm ainda essa consciência, de que a gente foge quando está perto de olhar para essa dor. Quando a gente está perto de pegar no ponto ali. A maioria não percebe. Ela fala, ah, não, mas é porque, ai, eu precisei marcar, ou, ah, é porque aconteceu tal coisa aleatório. Não é aleatório, gente, não existe nada aleatório. Não existe coincidência. Vamos, né, abrir o jogo. Não existe. É fuga. é fuga, e tem muito, né? Muito. Tem, tem. E aí você fala, ok, acolhe, e você sabe que a pessoa vai voltar depois com essa dor Talvez novamente. até mais destruída do que chegou, né? Normalmente, Exato. normalmente mais destruída do que chegou da primeira vez, mas tudo bem, exatamente, a gente acolhe, que a gente consegue, como eu te falei de novo, a gente consegue visualizar para nós estar berrando, para a pessoa não tá, para a pessoa ainda tá ali no quentinho. Ai, não, deixa eu ficar no quentinho da dor, gente, no quentinho da dor. Pelo amor, vamos acordar, vamos aproveitar. Sim. É, é processo, é que eu falo. Eu passei também tantos anos que eu falo, gente, por que eu não fiz isso antes? Ai, tem hora que eu falo, aí eu falo, não, tudo tem seu tempo, tem seu momento, mas não podia ter sido antes. Porque, nossa, é muito melhor, é É muito muito melhor. melhor. Eu também já fiz já joguei os chicote. Por que que eu não enxerguei isso antes? Porque se eu tinha Ah, tanta poderia ter sido tão chance, mais fácil para lidar com tudo isso. Aquela situação poderia ter sido tão diferente, mas tão ok. diferente, a gente lá sofrendo, né? Por isso E que talvez às vezes, você quando a esteja pessoa nesse. sai com quando ela sai com essa desculpa, a gente fala, ai meu Deus, ela vai se arrepender depois, com certeza, né? Vai se arrebentar e, como tudo é aprendizado, fazer o quê, né? Vamos Vai passar por fazer isso. parte E do talvez, e processo. talvez você que está nos assistindo, talvez esteja nessa situação, sabe? Então, é muito. Às vezes a gente olha assim e fala assim, não, é muito louco, assim, como pode tudo estar, mas tá, tudo sincronizado, tudo conectado. E é isso, assim, é se permitir realmente ali Se fazer aquele permitir, falou processo. tudo, é se permitir, é se dar o direito. Eu posso. Sim, porque geralmente a gente não entra nessa permissão, né? Não. Geralmente a gente não entra nessa permissão. Vejo muitas pessoas, assim, às vezes priorizando outras coisas da vida Exatamente, priorizando outras coisas do que às materiais, vezes lidar priorizando com uma o dorzinha. outro e não você, e não é egoísmo, né? Porque você estando bem, o resto à tua volta fica bem, né? Como a Lauana gosta muito de falar, a mãe curada, o filho é sadio, a mãe sadia, o filho é curado, porque muita coisa dos filhos vem da gente. Olha, eu sou mãe, ela é mãe, a gente sabe que a gente deu o nosso melhor, mas a gente sabe o quanto cada um puxou, interpretou e trouxe a dor. Né? Como eu sei que minha mãe me amou, tudo que ela podia, ela fez todo o melhor dela. Mas eu trouxe tanta dor daqueles momentos, eu trouxe tanta caca daquilo. Passei por maus bocados por causa de coisas que eu percebi distorcidas por causa do meu momento, por causa das minhas ignorâncias, porque a gente é uma criança, a gente é ignorante e a gente só está percebendo, a gente não está entendendo. Não é isso? Exato. Porque na infância a gente não tem esse racional que a gente tem hoje de entender, nossa, minha mãe fez o que ela podia. Não, a criança ela tá em dor. Eu preciso de alguém que Exatamente, me ajude a lidar com isso que eu tô sentindo. E muitas vezes exatamente. a gente não sabe nem direito o que tá sentindo. Então, aí é que tá a questão, porque o racional da criança ele tá se desenvolvendo ainda. Nem você falou igual, né? Ela pode ali ter tratado igual, mas como cada um vai receber é que é diferente. E isso acontece até com gêmeos. Por isso que cada um acaba tendo uma personalidade diferente da outra, porque é como ele significou o acontecimento e não necessariamente como a mãe passou. Exatamente, com certeza. Eu converso com meus irmãos e eu lembro das coisas e eu falo, ó, foi assim, eles têm visão totalmente diferente da mesma cena que nós passamos. Né? Você já assistiu This Is Us? Não, É inteiro uma não. série. Inteiro É não. uma série
que vale muito a pena assistir, porque retrata exatamente isso. Cada um tem uma visão diferente do que aconteceu. Nossa, isso é muito legal. Porque Interessante. muitas vezes a gente briga, né, com as pessoas, porque quer que ela entenda a nossa visão, né, o que a gente Isso. sentiu, o que a gente viu. E na verdade, a pessoa está tendo uma percepção totalmente diferente. E aí não tem tanto conflito. Quando você entende que o outro teve a visão dele, né, deu o significado que para ele ali fazia sentido. Isso é Não, muito legal. isso é muito importante, exatamente. Cada um viu de uma forma e não tem que tentar colocar a sua percepção para o outro. Não, tem que entender. Ok, ele viu dessa forma e eu vi dessa forma. E ok, tá tudo certo, não tem errado nem certo. Porque é a percepção de cada um, do momento de cada um, da ferida de cada um, da cura que Também. cada um chegou. Porque quem se curou mais vai ter uma visão muito mais clara, objetiva e real. E quem está muito embutido na sua própria dor vai ver tudo distorcido. E é o Exato. tal da Por isso que às vezes o conexão. marido fala, né? Nossa, mas não aconteceu nada, você já tá fazendo esse drama. Porque ali existe uma dor e foi cutucado numa ferida, então parece que é gigantesco. Exatamente. Como tem muita gente que pega para si a culpa. Ah, foi eu que aconteceu isso por minha culpa. Ou, ao contrário, aconteceu isso por culpa do outro. É tudo formas de não entrar na essência, na verdade. São pessoas que estão tumultuadas, estão emocionalmente ainda Feridas. feridas, exatamente. Então tá, gente, vamos finalizando, que já tá bem extenso, mas tem muita coisa, muitas histórias, né? A gente fica aqui horas, né, Laura? Porque é o que a gente mais gosta. Então tá bom. Um beijo, então. Qualquer coisa, manda um comentário aqui pra gente, que a gente auxilia vocês, tá bom? Beijos e até a próxima. Gente, até semana que vem. Tchau, tchau.